Olá, irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a paz que excede todo entendimento, que adentre na sua vida, na sua casa, na sua família, tá bom? Em nome de Jesus Cristo. Eu já estou com uns meses que eu não posto um vídeo aqui nesta plataforma, um pouco por conta do trabalho, um pouco por conta do cansaço também, mas a obra de Deus tem que estar em primeiro lugar, né, irmãos? E eu não sei que hora que você vai assistir esse vídeo, mas são praticamente 2 da manhã. São praticamente isso. E eu estou aqui na palavra do Senhor, bastante alegre, com uma palavra que vai nos fazer refletir sobre a vida que estamos levando e que essa reflexão venha causar impacto e mudança em nossas vidas. Em nome de Jesus de Nazaré. Tá bom? Irmãos, vamos falar um pouco sobre o pecado, porque é isso que nos afasta de Deus. Mas antes disso, vamos fazer uma oração, entregando esta palavra, este momento ao Senhor, tá bom, irmãos? Fecha teus olhos aí e vamos orar um pouquinho, é rápido. Senhor meu Deus, meu Pai amado e Pai celestial, eu te agradeço por este momento, Senhor Deus, que seja um momento frutífero, meu Pai amado, agradável, que sejam palavras penetrantes na nossa alma, meu Pai. Pois, meu Pai, temos que entender aquilo que o Senhor quer para nossas vidas, porque tudo o que o Senhor quer é bom, pois só o Senhor é bom, Jesus. E peço a Ti que neste momento, meu Pai, o Teu Espírito Santo tome, meu Pai, este lugar, tome a minha boca, tome a minha mente, eita, aleluia, Jesus, e faça-se conforme a sua vontade, Espírito Santo de Deus, que as pessoas que irão, meu Pai, assistir este vídeo, meu Pai, venham ser impactadas com a Tua palavra, e que não sejam os meus sentimentos, Senhor, mas sejam os Teus sentimentos que são puros e perfeitos. É o que eu te peço, pois com fé eu oro e com a mesma fé eu lhe agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Irmãos, bem sabemos que foi por conta do pecado que Adão e Eva saíram do paraíso. Olha só, Deus preparou um lugar especial para o ser humano. E ele, irmãos, pela sua ingratidão, entrou em pecado para com Deus e foi expulso do jardim a ponto de Deus colocar anjos, meus irmãos, para guardar aquele ambiente, para guardar aquele lugar. Expulsou o ser humano de lá, irmãos. Que tristeza. Olha só quão grave é o pecado. Olha só o que o pecado é capaz de fazer, de dividir e separar amizades. Separou Deus do homem. Eu digo no sentido de que Deus passeava com o homem no jardim. Certo que isso aí tem algo por detrás dessa palavra, não é só literal, não fica só no literal, tem algo misterioso por detrás disso. Mas isso define uma separação de uma amizade. Olha só a que ponto o pecado chega. O pecado destruiu toda a terra. Irmãos, isso é muito grave, isso é gravíssimo, irmãos. O pecado está matando milhões e milhares de pessoas todos os dias, irmãos, e vivemos como se fôssemos morrer com 150 anos, com 200 anos, com 300 anos que seja. Por que eu digo isso? Porque parece que nós não nos preocupamos, irmãos, com os erros e pecados que cometemos que nos afastam da presença de Deus. Isso é muito sério, irmãos. Isto é muito sério. Nós vivemos de forma, irmãos, relaxadas espiritualmente, como se mesmo com o pecado Deus fosse nos resgatar, fosse nos levar para os céus, se é que você acredita que há o céu de glória. Eu quero te dizer uma coisa esta noite, que você creia ou não, existe esse céu de glória. Eu creio facilmente, eu creio indiscutivelmente que existe esse céu de glórias, a qual o Senhor, irmãos, está lá sentado no seu trono santíssimo, o Deus da glória, o Pai das luzes, o Senhor dos senhores, está, irmãos, lá sentado para nos julgar naquele grande dia, irmãos. Então, atentai para estas palavras, meus irmãos, que é uma palavra séria, uma palavra que o Senhor me deu nesta madrugada.
para que você venha compreender, irmãos, aquilo que o Senhor quer de nós e aquilo que o Senhor repudia de nós. Olha o que a palavra fala aqui em Provérbios, capítulo 6, versículo 16, 17, 18 e 19. Olha o que ele fala. Estas 6 coisas o Senhor odeia. Sim, 7 são abominações para ele: o olhar orgulhoso, a língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina ideias perversas, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que fala mentiras e aquele que semeia discórdia entre irmãos. Olha só, irmãos, eu vou repetir para você. Estas 6 coisas o Senhor odeia. Sim, 7 são abominações para ele. Aí ele diz: o olhar orgulhoso, a língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina ideias perversas, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que fala mentiras e aquele que semeia discórdia entre irmãos. E ainda tem muitos outros, irmãos. Irmãos, o pecado, ele cheira mal às narinas de Deus. O pecado para Deus é como um lixo, irmãos, que Ele não vê a hora de tirar de nós. Mas o que nos leva a entender, irmãos, é que Deus não nos resgatará se nós mesmos não queremos sair do pecado. A palavra diz que Ele bate a porta, irmãos. A porta é o nosso coração, é a nossa vida. Ele vem ao nosso encontro, mas cabe a nós abrirmos essa porta ou não. Cabe a nós abrirmos o nosso coração ou não para que Jesus venha entrar e cear conosco. O cear, irmãos, é estar coladinho conosco, é estar comendo da mesma comida, é estar bebendo da mesma água, é estar entrando em lugares secretos dos nossos corações, conversando coisas íntimas, quero dizer assim, conosco, coisas dos céus para nossas vidas, é conhecer um pouco mais de Jesus. Este é o cear de Deus para conosco, quando Ele entra em nossas vidas. Mas muitos não querem abrir esta porta, porque preferem abrir a porta para as coisas do mundo, para os pecados, para tudo isso que foi dito aqui. E tem mais, olha só o que ele fala, irmãos, aqui em Coríntios, capítulo 6, versículo 9 em diante, ele diz: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem abusadores de si mesmo com os do mesmo sexo, nem os ladrões, nem os cobiçosos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os extorquidores herdarão o reino de Deus. Assim como fizemos em Provérbios, iremos fazer em Coríntios. Repetir para que você entenda novamente o que o Senhor quer falar conosco. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem abusadores de si mesmo com os do mesmo sexo, nem os ladrões, nem os cobiçosos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os extorquidores herdarão o reino de Deus, diz o Senhor. Olha só, irmãos. Esse é aquele Deus justo que você diz que Ele é. Aquele Deus amoroso, aquele Deus misericordioso que você diz que Ele é, pois de fato Ele é isso. Só que Ele é fiel na palavra dEle. Tudo está no patamar só, tudo está no nível só, a fidelidade, o amor, a misericórdia, a bondade de Deus e a justiça dEle também e a ira dEle também. Isso que eu falo para vocês, quando ele diz que não herdarão o reino dos céus, é a ira de Deus, irmãos, se colocando em pauta nesta palavra.
não herdarão, não terá chance nos céus, não irão morar comigo nos lares celestiais, não tem chance comigo, eu não tenho aproximação com estes que não abandonam o pecado, pelo contrário, aqueles que sentem prazer no pecado, estes Deus abomina. Irmãos, o Senhor, Ele tem a tendência de nos perdoar, de nos trazer para perto dele como um pai que cuida do filho. Oh, glória! Irmãos, nós temos que nos arrepender do pecado enquanto há tempo. Deus é fiel e justo. Eu te pergunto neste momento, quantas pessoas que você já conheceu já desceram ao pó, já se soltaram desta matéria e morreram no pecado e não têm mais parte com Deus. Não fique você pensando que você irá ressuscitar, como diz os kardecistas, como diz os espíritas. Você não irá, meu irmão, reencarnar. Você não irá, irmãos, se eu falei ressuscitar, eu digo reencarnar. Você não irá reencarnar, isso não existe. A palavra de Deus nos confirma que ao homem foi dado morrer apenas uma vez. E depois desta vez, irmãos, segue-se o juízo de Deus na vida dela. Deus exige pressa de nós, irmãos. Deus exige, irmãos, que venhamos nos ajeitar, nos estreitar com Ele, para que venhamos ter uma vida eterna. O que prevalece, uma vida de prazeres e de alegria nesta terra, tu chegando aos 60 anos, aos 70, aos 80, chegando aos 90, no muito aos 100, dentro de nossas limitações humanas, porque quem está com 100 anos, irmão, já está cacaréu. Tem pessoas enfermas aí com 60 anos que está parecendo um velho de 120. Irmãos, nós não podemos deixar a nossa salvação para o último momento. Nós nem mesmo sabemos de que iremos morrer, se iremos ter a chance de nos arrependermos. Já deu, irmãos. Já deu. O Senhor tem pressa em nossas vidas. Eita glória! O Senhor tem pressa em te trazer para Ele, mas você ainda está o rejeitando. Eita glórias! O Senhor quer te trazer para Ele, mas você está negando-o. Não, pregador, mas eu não estou negando Jesus. Talvez não esteja mais com palavras, mas as tuas atitudes estão se fazendo negar. Estão negando a Jesus, as tuas atitudes mundanas, a qual o Senhor não tem prazer. Os nossos pecados, irmãos, os nossos delitos e erros, Deus abomina. Deus não sente prazer nisso. Isso entristece a Deus, que nos criou a sua imagem e semelhança. Imagina, irmãos, você tendo um filho e esse filho te aborrece todos os dias. Imagina isso, irmãos. Esse filho não te dá um momento de prazer. E dentro dos seus erros ele acha que está te agradando, mas nunca te agradou. Pelo contrário, é só tristeza dia após dia. Pois assim é o Senhor para conosco. Eu te pergunto, irmão, neste momento, quantas vezes tu tem alegrado o Senhor? Bota numa balança quantas vezes você acha que alegrou a Deus e quantas vezes você acha que entristeceu Deus. Para ver qual lado pesa mais. Se você mais alegrou Deus ou se você mais entristeceu Deus. Irmãos, tem pecados em nós que está carimbado, está marcado, parece que não tem força para se sair dele. Eu quero te dizer esta noite, irmãos, através dessa palavra, o sangue de Cristo tem poder sobre a tua vida. O sangue de Jesus que purifica, irmãos, tem poder sobre ti. Busca o Senhor com temor e com tremor. Olha para o alto de onde vem o teu socorro. E é um socorro bem presente, como diz a palavra. Esse socorro é Jesus de Nazaré. Não tente lutar você sozinho contra os teus pecados, pois Ele tem te dominado. Você não terá força de resisti-los. Nós temos que fazer como Davi fazia. Ele colocava Deus à frente de suas lutas. Por isso ele vencia.
nos ensinando que nós temos que colocar Jesus, dando a primazia para Ele, nas nossas batalhas, nas nossas lutas, para que possamos ter vitórias. O pecado, irmãos, para Deus é um desprazer. Deus não suporta um pecado. Deus tem até nojo de olhar para o pecado, irmãos, e nós estamos cheios de pecados. Como você quer que Deus venha a agir na tua vida se você não se arrepende? Eita glória! Aleluia, Senhor! Você pede, 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 parece que nada acontece. Mas você tem olhado para você mesmo? Você tem se arrependido? Você tem abandonado os teus pecados para que Deus possa pensar em realizar os teus sonhos e planos? Você anda pedindo muito e não fazendo nada? Como você quer que os teus sonhos se realizem perante Deus? Como você mesmo sabe, pelo que já foi dito, pelo que está na palavra, Ele é justo e fiel. Se você apenas só quer pedir, 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 mas você está no pecado, no pecado, no pecado e não se arrepende, irmãos, Deus não vai te dar. É lamentável te falar isso, mas Deus não vai te dar. Tem que haver arrependimento, tem que haver renúncia. Como você quer se encontrar na presença de Deus, mas não se arrepende, não se limpa? Você acha que Deus vai te ouvir, vai te dar assim as coisas do nada? Ei, não vai não. Não vai não, nem espere. Tem que haver renúncia. Tem que haver renúncia do pecado. Tem que se arrepender verdadeiramente. O arrependimento verdadeiro é aquele que você cometeu, se arrependeu e abandonou. Por isso que tem muitas pessoas com a vida destruída, acabada, e está cansado de pedir para Deus e não acontece. Ainda diz que Deus é errado, mas não é não, amigo. Deixa eu te dizer, não é não. Analise a sua vida. Tem pessoas com uma vida promíscua, uma vida cheia de pecado. Tem pessoas vivendo vidas miseráveis, me perdoe, irmãos. Levando vidas miseráveis espiritualmente, fisicamente. E parece que Deus não ouve. Mas Deus está batendo na tua porta e você não está abrindo. Jesus, ele quer fazer parte da tua vida. O Espírito Santo de Deus quer fazer parte da tua vida. Mas você não abre a porta. Porque não se arrepende. Porque não quer viver uma nova vida com Cristo. Quer o que Cristo tem, mas não quer Cristo. Deseja as coisas que Cristo pode te dar, mas não deseja Cristo. Deseja as riquezas que o mundo pode te oferecer, mas não deseja as riquezas celestiais de Deus. Como pode, irmãos? Não fecha. Não fecha. O pecado nos afasta de Deus tremendamente, irmãos. O pecado, ele nos tira da presença de Deus. O pecado, irmãos, ele se torna horrendo na presença de Deus. Deus não suporta o pecado, irmãos. Deus não compactua com o pecado. O pecado expulsou o homem do Éden. Fez Deus expulsar o homem do Éden. Repetindo, o pecado fez Deus expulsar o homem do Éden. Como é que você quer usufruir das coisas de Deus, mas não quer ter comprometimento com Deus? Como é que pode? A luz está refletindo certo aqui no meu óculos. Como é que você quer ter, irmãos, as coisas que Deus pode te oferecer se você mesmo não quer ter vida com Deus? Não tem condição, irmãos. Não tem condição, não tem cabimento. Não tem cabimento isso daí. Tem coisas, irmãos, que Deus só vai te favorecer você renunciando aos pecados. Você abdicando dos pecados. Desses que foi citado aqui antes. E alguns outros que aqui não foram citados.
Deus quer uma nova vida de você. Deus, ele tem intenção, ele se entristece com você, como um pai se entristece com um filho rebelde. Deus tem a intenção de te dar, de te abençoar. Não só você, mas todo o teu lar. Mas tem que haver renúncia. Tem que passar por cima de si mesmo. O pecado para Deus é muito grave, irmãos, é gravíssimo. É gravíssimo. É gravíssimo. O pecado, irmãos, nos condenará ao inferno. Misericórdia. Você pretende envelhecer no pecado, 80 anos e morrer nesta terra, do que viver uma eternidade com Jesus? Ah, misericórdia, irmãos. Misericórdia. Você prefere continuar pecando e morrer com 80 anos, com 90, com 100, seja lá com que idade for. Resumindo, você prefere ter um tempo limitado, mas morrer nos prazeres do mundo, do que abandonar o pecado e viver eternamente com Deus. Olha só, eternamente. A terra te oferece tudo limitado, mas Jesus te oferece coisas eternas. Eita glória! Como pode você trocar a eternidade por um tempo limitado, onde há sofrimento, onde há choro, há tristeza, há enganos, mentiras e tudo mais que não presta? Neste mundo trevoso, você está trocando uma vida eterna por uma vida temporária. Jesus já reservou, já separou coisas, lugares para nós. Situações indescritíveis aqui na Terra. E você está trocando isso. Talvez não com palavras, mas com atitudes. Vive na bebedice, vive em festas, vive trocando de homem, vive trocando de mulher, vive enganando teu marido, enganando tua esposa. É um homem, é uma mulher mentirosa, um homem mentiroso, enganador, trapaceiro, caloteiro, encrenqueiro, irado o tempo todo. Irmãos, dentro disso não há amor de Deus. É necessário renunciarmos, pois se assim não for, nós não veremos a Deus. Nós não veremos a Deus. Olha o que a palavra fala mais aqui, irmãos. Olha só aonde chega o pecado. Olha só. Olha só aonde chega o pecado. Em Mateus 27, versículo 46. Isso aqui é tremendo, irmãos. Isso aqui é tremendo, isso aqui. Olha o que a palavra diz. Em Mateus 27, versículo 46. Está falando sobre a crucificação de Cristo. Eita glória. Eita aleluia, Jesus. E cerca da hora nona, bradou Jesus. Olha só. Vou repetir. Mateus capítulo 27, versículo 46. E cerca da hora nona, bradou Jesus, o Filho de Deus, em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactane. Isto é, olha só, irmão, isso é tremendo, eu estou todo arrepiado aqui. Meu Deus, por que tu me abandonastes? Acerca da hora nona, bradou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactane. Isto é, meu Deus, por que tu me abandonaste, Senhor, meu Pai? Porque naquele momento, irmãos, Deus olhou Jesus, Deus não olhou Jesus, olhou todo aquele embaraço de pecado. O pecado de todos nós envolto em Jesus. Está entendendo, irmãos?
Você pegou o que eu quero dizer? Naquele momento, Deus não olhou Jesus. Deus olhou todo aquele envolto de pecado de todo o planeta Terra. O que foi que Deus fez? O que Jesus relatou. Meu Deus, por que tu me abandonastes? Isso é tremendo, irmãos. Isso é muito triste. Deus abandonou Jesus naquele momento porque ele viu só pecado. Só pecado. Deus abandonou Jesus naquele momento porque viu só pecado, irmãos. Deus não compactua com o pecado. Deus não vai te aceitar nos céus com pecado. Não tem para onde correr. Deus não vai te sacudir tirando os pecados, como a gente tira o sal de uma carne, e vai te colocar nos céus. Não é assim, não vai ser assim, não vai se realizar assim. Tem que haver remissão de pecados. Tem que haver arrependimento. Não fique você pensando que Deus vai passar a mão na tua cabeça, porque não vai passar. Tem que se arrepender, irmãos. Tem que se arrepender, irmãos. Tem que ter mudança de vida, irmãos. Tem que ter mudança de vida, irmãos. Se assim não for, você não vai ver os céus de glória. Se assim não for, você não vai herdar a vida eterna com Jesus. Se assim não for, irmãos, através do arrependimento verdadeiro, abandonando o pecado, você descerá ao inferno, ao lago de fogo. Descerá ao Hades. Descerá ao Sheol, como você queira falar. Só não aos céus. Deus, quando olhou para baixo, que viu aquela cruz minada de pecado de todo o planeta Terra, Deus abandonou. Deus não tem ligação com o pecado. Ele vê o pecado como um lixo do mais fedorento possível, a qual nós mesmos queremos distância, pois assim é Deus para com o pecado. Não vai adiantar você chorar perante Deus naquele grande dia. Não vai adiantar você inventar 1001 desculpas. Não vai adiantar, irmãos. Abra os teus olhos espirituais neste momento. E entenda que é necessário se arrepender. Entenda que é necessário viver uma nova vida em Cristo Jesus. Mas os prazeres do mundo não estão te permitindo viver isso, porque você não dá lugar para Jesus. Misericórdia, Senhor. Você não dá lugar para Jesus trabalhar. Você não está dando espaço para Jesus te dar uma nova vida. Te tirar desse lamaçal de pecado, que no momento é prazeroso, mas em seguida você está devastado por dentro. Eita glória! O pecado, irmãos, está levando muitas pessoas aos quilos ao inferno, pois não tiveram tempo de se arrepender. Tem pessoas até que ouviram a palavra. Teve pessoas que até crentes eram, mas desceram para o inferno porque não vigiaram, se agradaram daquilo que Satanás ofereceu. Irmãos, é tempo de arrependimento. É tempo de renovo. É tempo de buscar Jesus e viver uma nova vida em Cristo. É tempo de ser lavado, purificado dos pecados. É tempo de buscar a Jesus enquanto há esse tempo. Nós não sabemos o dia de amanhã, irmãos. Nós não sabemos. Nós somos tão frágeis, que não sabemos o que vai acontecer conosco daqui a 2 minutos, a 3 minutos, a 4 minutos, a 5 minutos. Olha só, irmãos. O quão vulnerável e fraco somos.
E você acha que eu devo viver desse jeito? Não, eu tenho que entregar a minha vida para Jesus, para que Ele tome a frente da minha vida, vigiando para que eu não peque e pedindo para Ele que me desvie dos pecados, pois são muitos que nos esperam. Os prazeres do mundo, para Deus é pecado. Os prazeres do mundo são pecado para Deus. Aquilo que nos dá prazer, aquilo que nos acalenta naquele momento aqui na terra, é pecado para Deus. A grande maioria é pecado para Deus. Tome cuidado com a vida que você leva. Arrepende-te enquanto há tempo. Arrepende-te em nome de Jesus enquanto há tempo. Você que já foi evangélico, que está afastado do Senhor, arrepende-te. Volta ao Senhor. Eu até quero voltar, meu irmão, mas eu vejo pessoas que são crentes, que estão fazendo cada coisa. O que te interessa a vida deles? Quem te perguntou sobre a vida deles? Olha para frente e para o alto. Olha para frente e para o alto, não olhe para os lados. O teu socorro vem de Jesus. Quem te salva é Jesus. Quem vai te dar a salvação eterna é Jesus. Olha só o que a palavra diz para finalizar aqui, irmãos. Olha só o que ela diz aqui. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que é chamado pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e voltar dos seus caminhos iníquos, ou se arrepender dos seus pecados, em outras palavras, então eu, Deus, ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados. Eita glória! Eita aleluia, Jesus! E sararei a sua terra, diz o Senhor. O Senhor tem ânsia em querer nos perdoar. O Senhor almeja, Ele se alegra só em pensar que Ele vai te perdoar. Mas você não está se aproximando de Jesus para que Ele te perdoe. Ele até quer te perdoar. Ele almeja por esse momento. Mas você não está se aproximando dele para que ele te perdoe. Ele diz que se tu te humilhar, se aproximar dele e orar e pedir perdão pelos teus pecados, ele vai te perdoar. Vai sarar o teu coração. Vai renovar. Vai te dar forças para que ande nos caminhos dele. Jesus tem uma alegria. É que você se arrependa para que Ele possa entrar na tua vida. Ele quer entrar na tua vida. Não tenha medo. Esqueça os prazeres. Esqueça os colegas. Esqueça aquilo que o mundo está te dando. Olha para Jesus. Isto é real, irmãos. Olha para Jesus enquanto é tempo. Busca Jesus enquanto é tempo, pois o inimigo ele está ao derredor querendo tragar a tua alma, acabar contigo e tu não estás entendendo. É necessário você se arrepender o mais breve possível. Esqueça esses prazeres miseráveis que o mundo está te oferecendo, que Satanás está te oferecendo. Aceita Jesus como teu único, exclusivo e absoluto Salvador da tua vida, enquanto é tempo. E que o nosso Senhor Jesus Cristo te abençoe e te dê forças. Em nome de Jesus Cristo, fecha teus olhos e vamos orar. Por mais que esse vídeo não esteja sendo ao vivo, mas eu creio que o Espírito Santo ele vai adentrar no teu coração. Senhor meu Deus, meu Pai amado e Pai celestial, Deus de graça e de glória, Pai amado, santo e poderoso Deus, que é onipresente, que és onisciente, Deus amado e Pai santo, eu peço ao Senhor neste momento, por mais que meus irmãos não venham ver este vídeo ao vivo, mas eu peço ao Senhor, meu Pai, porque Tu estás fora do tempo, Tu és atemporal, Senhor Deus, Tu estás a todo momento, Tu és o presente, o futuro, o passado, Tu és tudo sobre nossas vidas, Tu és o grande, é o sol, como diz a palavra, Tu és tudo sobre todas as coisas. Eu peço ao Senhor neste momento, Jesus,
que venha impactar os corações dos meus irmãos que assistem a Tua palavra, que estão ouvindo este pequenino servo falar, meu Pai, o Teu nome. Jesus, adentra no coração dessas pessoas e faz a transformação, faz o Teu mover. Faz o teu trabalho na vida dessas pessoas, Santo e poderoso Deus, e vai dando, meu Pai, a oportunidade para eles se arrependerem, Espírito Santo de Deus. Vai trabalhando, Senhor, vai trabalhando em suas vidas, Espírito Santo, e vai transformando, meu Pai, cada um deles, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que toda dificuldade, todo atrapalho, toda corrente maligna, meu Pai amado, todo laço do passarinheiro, seja quebrado neste momento pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, meu Pai. Toda dificuldade em querer te aceitar, meu Pai, em querer voltar para os teus caminhos, seja quebrada pelo sangue de Jesus. Que todo mal seja amarrado, acorrentado e lançado no mais profundo abismo pelo sangue de Jesus. Dá ordem, Senhor, aos teus anjos, para que desçam nesses lares, meu Pai amado, e vai trabalhando, Jesus. Vai quebrando o inimigo, meu Pai. Vai quebrando a lança, meu Pai. Destrói o arco, Jesus. Vai quebrando as espadas e as flechas espirituais malignas, meu Pai, contra a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, todo mal, sai da vida dos meus irmãos, em nome de Jesus de Nazaré. Abençoa, Senhor, dai força a Jesus, pois os dias são maus, mas Tu és, meu Pai amado, o general de guerra, o Senhor dos exércitos, que vai à nossa dianteira, meu Pai, e vai jogando por terra todo o mal, em nome de Jesus. Abençoa, meu Pai. Esta é uma pequena oração, mas é uma oração com fé, meu Pai. É uma oração ligada com o Teu trono, Jesus de Nazaré. Abençoa cada um de nós, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Fica com essa palavra, irmãos. E que Deus venha fazer um mover na tua vida. Que você abra seu coração e dê espaço para Ele trabalhar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E até a próxima. Em nome de Jesus.